Olha, gente, a propaganda eleitoral foi criada para apresentar as propostas dos candidatos. Ela serve para mostrar a história de cada um deles. Para você saber se alguém já roubou, já desviou dinheiro público, já se envolveu em algum esquema de corrupção. E dessa maneira você poder tomar a melhor decisão para o seu país. Mas quando existe propaganda enganosa, as pessoas tentam esconder o passado dos outros falando mentiras. Foi por isso que a Justiça Eleitoral nos concedeu esse direito de resposta, para desmentir o Lula. Primeiro, o Lula está dizendo que a inflação do governo Bolsonaro foi grande. Vamos esclarecer. No governo do PT, de Lula e Dilma, a inflação chegou a 10,6%, enquanto no resto do mundo era bem baixinha. Hoje, com pandemia e guerra, a inflação em quase todo mundo subiu muito, mas aqui no Brasil ela caiu 40%. Essa é a inflação do desgoverno do PT. E essa é a inflação gerada pela guerra e pela pandemia. No momento mais difícil, o presidente Bolsonaro conseguiu dar o auxílio emergencial e segurar o emprego do trabalhador. E agora que a pandemia ficou para trás e que os brasileiros elegeram a maioria de deputados e senadores que apoiam Bolsonaro, o nosso presidente já garantiu que vai aumentar o salário mínimo acima da inflação. Até porque, sem a corrupção da Petrobras, sobra dinheiro para aumentar o salário mínimo de verdade. Então, cuidado, porque se a corrupção voltar, o trabalhador pode ficar sem receber. E ainda nesse direito de resposta, eu quero dizer que o nosso presidente não criou a lei do sigilo de 100 anos. E hoje eu vou revelar para vocês. Essa questão do sigilo está na lei que foi criada no governo Dilma Rousseff, do PT, em 18 de novembro de 2011. O número da lei é 12.527. E outra coisa, o presidente Bolsonaro foi contra o orçamento secreto. Então, vem cá, como é que o PT pode acusar Bolsonaro de criar o orçamento secreto se os parlamentares do próprio PT se utilizam dele? Olha só aqui alguns deles. Fabiano Contarato, Humberto Costa, Rogério Carvalho, Flávio Nogueira, Leonardo Monteiro, Paulo José, entre outros. Essa é a verdade. Não se deixe enganar. Nesses 4 anos, ficou muito claro que Bolsonaro não respeita o povo brasileiro. Um homem arrogante, desumano na pandemia e na economia. Bolsonaro foi testado e reprovado. O Brasil não cresce, o salário não cresce, mas os preços, especialmente dos alimentos, esses sim explodiram. A inflação é a mais alta em quase 30 anos. Nós pagando R$10 uma lata de óleo. Um gás de cozinha, R$130. Porque o quilo de carne tá 50 e a caixa de leite você não compra nem por R$49. Que você comprava num carrinho, você trazia uma sacola. Eu sou comerciante, na época do Lula, as pessoas compravam mais. O problema do Brasil a gente vai resolver com a economia crescendo, com a geração de emprego, com o pagamento de salário justo. E com você andando de cabeça erguida diante da sua família, diante da sua comunidade e diante do seu povo. É isso que eu vou fazer. Propostas do Lula para melhorar a vida das famílias. Salário mínimo forte é com Lula. Reajuste sempre acima da inflação para aumentar o poder de compra dos brasileiros e fazer girar a roda da economia. Os melhores aumentos que o aposentado teve foi no governo Lula. Desenrola Brasil é com Lula. Refinanciamento das dívidas das famílias brasileiras para limpar o nome no SPC e Serasa. O povo brasileiro, ele honra o nome que tem e é uma questão de dignidade ter o nome limpo. Empreende Brasil é com Lula. Crédito a juros baixos para pequenos e médios empreendedores desenvolverem seus negócios e gerarem mais empregos. Se não der oportunidade para o microempreendedor, o Brasil não cresce. E vamos junto agora, Lula, lá. Quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Com Bolsonaro é assim. O que está ruim vai ficar pior. Essa semana vazou o plano do governo Bolsonaro pelo fim do reajuste do salário mínimo e da aposentadoria. Ministro Paulo Guedes admite plano para desvincular salário mínimo da inflação. O ministro da Economia confirmou que o governo estuda desvincular o aumento do salário mínimo e dos benefícios do INSS ao índice de inflação do ano anterior. Sabe o que isso significa? Depois de 4 anos sem aumento real, agora o seu salário pode ficar congelado. Tudo isso no meio da maior inflação de alimentos no Brasil desde 1994. Chega. Bolsonaro nunca mais.
Na Argentina, o candidato da esquerda apoiado pelo Lula também prometeu churrasco e cerveja para todos. Alberto prometeu que ia ter carne para todos. Pobres eram 30% e agora estão em 50%. Estamos muito mal. Estamos com 100% de inflação. Bolsonaro é incomparável com o governo da Argentina. Foi pela vontade do povo e pela vontade de Deus que Jair Bolsonaro chegou à presidência. Para aguentar tanta pancada, só mesmo um homem de muita dedicação e muita força. O presidente Bolsonaro assumiu o país lutando pela própria vida. E ele venceu. Em seguida, teve que enfrentar o rombo deixado por 16 anos seguidos de descaso dos governos do PT de Lula e Dilma. Mas nosso presidente fechou o cerco, acabou com o desperdício do dinheiro público e com a mamata da corrupção. O presidente Bolsonaro também teve que lutar contra uma pandemia e foi o único que defendeu o trabalhador. Eu não vou fechar! Eu tenho minhas contas para pagar! Por causa disso, Bolsonaro foi perseguido pela imprensa. Mas hoje, todo mundo começa a entender que o presidente estava certo. Ele estava defendendo a liberdade e o sustento dos brasileiros. O Brasil é o país que se recuperou mais rápido dos efeitos de uma pandemia e de uma guerra e virou referência para o mundo. Fazer mais coisa do que ele foi impedido de fazer por causa da guerra, por causa da pandemia. As melhores propostas estão do lado do Bolsonaro. Agora, com o Senado forte, o Congresso forte, ninguém vai segurar o Brasil. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E é por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. Se no meio de uma pandemia e de uma guerra, o presidente Bolsonaro conseguiu colocar o país em ordem, presta atenção no que ele vai poder fazer por você num segundo mandato. Bolsonaro vai zerar o imposto de renda para quem ganha até R$6 mil. E para você sair do vermelho, ele vai ajudar a quitar suas dívidas e limpar seu nome. Diz aí, presidente. Você que deve, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal. Sabemos que são 4 milhões de pessoas e 400 mil empresas. Se você tem uma dívida em outra instituição bancária, em outro banco, a Caixa pode comprar essa dívida tua e você vai pagar uns juros bem menor. Bolsonaro vai aumentar o salário mínimo e o salário dos servidores públicos acima da inflação. As pensões e aposentadorias também serão reajustadas da mesma maneira. Nós arrumamos a casa. Os combustíveis caíram de preço. Os produtos de cesta básica também. Assim sendo, nos sobra dinheiro para, mais do que prometer, ter a certeza que nós vamos majorar de forma real o valor do salário mínimo. Vai dar bom. Tem a bancada, teve a maioria do Senado, então dá para ir para frente. A campanha só faz crescer, o Brasil já decidiu e os apoios não param de chegar. Bolsonaro é o nosso presidente e eu tô com você, presidente. Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz.